meus amores, bom dia. Hoje, dia 20 de maio de 2020, nós vamos dar continuidade à aula da semana passada. Lembra que semana passada nós falamos sobre matéria, mas nós não demos continuidade ao conteúdo que ia entrar nos estados físicos da matéria. Quais são os estados físicos da matéria? Esses estados físicos, ele vai estar falando da água. A água, ela é matéria também. Ela possui massa, possui volume e ela ocupa lugar no espaço. Então, ela também é matéria. Então, nós vamos dar continuidade à aula do dia 13, que foi semana passada. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu deixei pra falar disso separadamente, porque hoje eu vou fazer uma experiência com vocês. E eu tô muito animada. E vamos lá. Quais são os três... Na matéria, na água, né? Nós temos 3 estados físicos, nós conhecemos aqui na Terra: sólido, líquido e gasoso. Creio que vocês já sabiam disso, que vocês são inteligentes. Então, sólido, líquido e gasoso são os 3 estados físicos da matéria. Então, aqui no livro, ele vai falar que o estado sólido, as partículas, as moléculas do estado sólido, elas são mais juntinhas. Então, o que vai acontecer? Vai fazer com que o sólido, ele tenha forma. E como assim? O gelo. O gelo, ele é espalhado, aleatório. Quando você faz gelo, ele não tem uma forma específica. Claro que você colocar em lugares diferentes, ele vai ter formatos diferentes, mas ele vai ter uma forma. Se você congelar, ele vai ter uma forma. Ou se ele já vier congelado, ele vai ter uma forma. Então, isso é porque as moléculas deles são bem juntinhas, o que fazem eles serem bem unidos. Aqui no livro tem um exemplo legal que mostra aqui, ó, as moléculas bem juntinhas. O líquido, a forma líquida, ela vai ser um pouquinho mais separado. Então, ela vai conseguir ficar mais livre do que o sólido. As moléculas, elas vão ser um pouco mais livres, vão ter um pouco mais de movimento, mas elas vão possuir volume. E o gasoso, não, ele não vai possuir volume, ele não vai possuir forma, e ele é bem separado, então ele consegue ficar bem espalhado. Vocês podem ver que o gás, ele não tem formato de nada, ele só é espalhado. Então, esses são os 3 estados físicos da matéria, água no caso. A matéria que ele está falando aqui é a água. Só que essa matéria, ela também tem mudanças. E essas mudanças, elas têm um nome. Aqui ele vai falar, ó, mudanças de estado físico. O estado físico vai continuar sendo sólido, líquido e gasoso. Só que essas mudanças, o que seriam essas mudanças? Seriam, exemplo, do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Cada passagem da água, essa mudança de estado físico da água, ela vai sair de um líquido e vai ir para um gasoso. Isso é a mudança do estado físico. E isso tem um nome. Tudo isso vai ter um nome. Aqui, ó. Aqui ele vai falar bem para vocês isso. Se vocês olharem direitinho, ó. O sólido para o líquido, ele vai se chamar fusão. O líquido para o sólido, solidificação. Então, é fácil de encaixar. Só o fusão que é mais dificinho, né? Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o sólido, solidificação, porque está se solidificando. Quando o sólido ele vai para o gasoso, ou quando o gasoso se transforma em sólido, isso se chama sublimação. Então, exemplo, o gelo seco. Vocês conhecem o gelo seco? Aquele gelo que fica soltando fumacinha? Então, aquilo ali é o sólido indo direto para o gasoso. Ou seja, passando por uma mudança de estado físico, sublimação. Ou quando o gasoso se transforma direto em sólido. Então, isso vai ser a sublimação. Bom, exemplo, o granizo, que cai, né, da chuva, das nuvens, caem direto, sabe? Aqueles granizos, vocês devem conhecer granizo. Já ouviu bater na rua, assim, ó. Que sempre tem. Então, vocês entenderam essa diferença. Agora, quando o líquido, ele vai para o gasoso,
Isso vai se chamar de vaporização. Existe uma diferença entre vaporização e evaporação. Nós vamos entender um pouco dessa diferença porque a vaporização ela ainda tem 3 mudanças dentro dela mesma. Eu vou explicar para vocês. Então, do líquido para o gasoso é vaporização. E o gasoso, quando ele se transforma em líquido, isso vai ser chamado de condensação. Voltando no que eu tinha falado sobre vaporização, a vaporização ela pode ser feita de 3 formas. Ela pode ser feita como a evaporação, a ebulição ou a calefação. Mas qual é a diferença desses 3? A evaporação é quando essa água ela vai evaporar de uma forma mais devagar e ela não precisa chegar a uma certa temperatura para que ela evapore, para que ela vire gás. Um exemplo é a roupa no varal. A roupa no varal, você coloca ela lá e ela fica lá um tempo e automaticamente ela evapora aquela água e acabou. Ela não precisou ser fervida, chegar na temperatura de 100 graus para poder começar a evaporar. Não precisou ter esse processo de formação de bolhas para ela poder evaporar. Então, essa vai ser a evaporação. Uma vaporização mais lenta e que não precisa desse processo de temperatura e formação de bolhas para que ela evapore, tá bom? A ebulição, ela já é ao contrário. Ela precisa disso. Um exemplo de ebulição é quando a gente coloca água para ferver. Isso é ebulição, porque ela tem que chegar a uma temperatura para que ela comece a formar bolhas, para que ela vire gás. Então, esse processo se chama ebulição, quando é um processo um pouco mais rápido do que a evaporação e que precisa que chegue a uma certa temperatura e forme bolhas para que ela evapore. E a última é a calefação. A calefação ela é uma forma de vaporização, só que muito mais rápida do que a evaporação e a ebulição, porque ela é automático. Você coloca e ela evapora na mesma hora. Você coloca ela em contato com uma superfície muito quente e ela evapora na mesma hora. Um exemplo, quando a panela está muito quente e você, por exemplo, lavou a mão, aí você sacode a mão assim, ó, e pinga na panela, ela vai na mesma hora, não é? Quem nunca fez isso? Quem nunca fez, faça. Peça pra mamãe ficar de olho, ligar o fogo pra você esperar a panela esquentar e vocês só fazem assim, ó, na panela. Vocês vão ver que a água vai sumindo na mesma hora, fazer e acabou. Então isso é a calefação, é a vaporização de uma forma muito rápida e instantânea. Entenderam? Essas foram as mudanças de estado físico da água. Agora, eu vou passar para vocês uma experiência que eu falei que ia fazer lá no começo. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam exatamente o vídeo que eu vou fazer. Eu quero que vocês façam essa experiência aí na casa de vocês. E eu quero que vocês gravem essa experiência. Peça pro papai, pra mamãe, peça ajuda pro seu papai ou a mamãe ou a titia, alguém que seja mais velho, para poder estar te ajudando, porque nós vamos precisar fazer a raspagem de uma vela e vocês tomem cuidado para usar faca, alguma coisa. Geralmente eu vou usar faca, mas vocês peçam ajuda de alguém mais velho para vocês não se cortarem, pelo amor de Deus. Então, eu vou querer que vocês façam essa experiência, só que nessa experiência ela vai acontecer vários processos, várias mudanças de estado físico. Vai ter, pode ser que tenha de sólido para gasoso, de sólido para líquido, de líquido para vapor. Eu quero que vocês me digam. No vídeo, eu quero que vocês façam a experiência e vocês vão mostrar. Conforme vocês forem fazendo, por exemplo, nós vamos usar vela, água, uma colher e fogo. A vela nós vamos precisar acender ela. Então, por isso que vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe. E eu quero que vocês me digam, quando a gente colocar pra esquentar, aquilo ali vai ser qual processo? Sublimação,
condensação, evaporação, fusão. Eu quero que vocês me digam, cada coisa que vocês fizerem, eu quero que vocês me digam qual é o processo de mudança de estado físico que está acontecendo. Então, eu vou começar a fazer a experiência e vou explicando para vocês melhor, para vocês poderem entender. Então, vamos lá. Ai, eu tô muito animada. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma simulação de uma mudança de estado físico da água. E é isso que eu quero que vocês façam comigo. Ai, gente, quero muito que vocês façam, sério. Vai ser muito legal. Então, vamos lá. O que vocês vão precisar? Uma vela, só que vocês também vão precisar de outra vela. Porém, o que eu recomendo? Que vocês peguem, geralmente, aqueles cotoquinhos de vela, sabe? Sempre tem os cotoquinhos de vela que sobra, que a gente usa e sobra aquele cotoquinho e a gente não quer usar de novo, quer usar grande. Então, esses cotoquinhos vão ser melhores. Por quê? Eu quero que vocês raspem essa vela aqui, ó. Eita, aqui não vai. Tá vendo? Agora deu. Então, eu quero que vocês raspem um pouquinho de vela aqui. Por quê? Essa vela, ela vai simular o sólido, a água sólida. No caso, ela vai simular o gelo, tá bom? Porque ela vai acontecer o mesmo processo. Então, eu quero que vocês usem a vela para simular o gelo. Então, eu tô falando para vocês pegarem um cotoquinho para vocês não precisarem destruir uma vela inteira, que foi o meu caso. Olha aqui, gente. Destruí uma vela inteira, depois eu me resolvo com a minha mãe também. Então, mas se vocês não tiverem um pedacinho de vela pequenininho, vocês usem a grande. Aí, vocês conversem com a mãe de vocês, eu sei que ela vai liberar, que elas são boazinhas. Então, vamos lá. E aqui eu tenho também um recipiente com água. Eu coloquei nesse aqui transparente para vocês conseguirem ver melhor o que vai acontecer depois. Então, eu vou fazer a experiência, mostrando para vocês passo a passo o que fazer. Por isso que eu tô pedindo para vocês fazerem com a ajuda de algum responsável, de alguém adulto, porque nós vamos mexer com vela, vocês vão precisar raspar a vela com faca. Tô até com vergonha dessa vela, gente. Vocês vão precisar raspar a vela, então pede pra sua mãe ou pra algum responsável já deixar raspadinho pra vocês numa colher. Essa colher aqui ela é bem grandinha, então, mas vocês podem fazer uma colher um pouquinho menor do que essa. Mas deixa uma colher bem grande mesmo, porque pode ser até aquela colher de arroz, se vocês quiserem. Porque vai dar espaço pra derreter. Então, não vai correr risco de, sei lá, tremer e escorrer e pingar em vocês. Então, tomem cuidado, por favor, sejam cuidadosos. Não fiquem muito perto, não coloquem a mão embaixo quando vocês estiverem andando assim, ó, fica com a mão perto. Sempre coloquem a colher mais distante de vocês, para não correr risco de pingar em vocês. E também, cuidado com o fogo, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Eu quero que vocês, obviamente, vão acender a vela, que eu já deixei acesa. Vocês vão pegar essa colher que tá com a vela, que no caso seria o gelo, e nós vamos aqui derreter. No caso, então, esse gelo, ele está virando líquido, certo? Certo. Eu vou... Ih, já tá derretendo. Ai, eu adoro essas coisas, gente. Adoro fazer experiência. Eu faria isso com vocês em sala de aula. Mas, como estamos passando por isso, eu vou fazer por aqui mesmo. Ih, minha vela apagou. Eu já volto quando o meu gelo estiver derretido, tá bom? Peraí. O meu gelo aqui, ele já derreteu. Eu não tenho como eu mostrar pra vocês, mas ele já tá bem derretidinho. Eu vou virar a câmera pra vocês conseguirem ver o gelo, né? E o que vai acontecer quando eu colocar na água. Então, eu vou virar a câmera pra vocês poderem ver melhor o que vai acontecer. Peraí. Então, aqui, gente, ó, já tá derretido. Já virou água, né? Falei pra vocês tomarem cuidado porque olha ali no cantinho da vela, eu já derramei. Então, tomem cuidado. Deixem distante de vocês. Então, ó, o meu gelo, o que você vai fazer? Colocar ele aqui, ó, na água gelada. Peguem uma água gelada. Vocês estão vendo? Ela aqui, ó. Deixa eu trocar de mão aqui pra vocês verem melhor. Olhem aqui. Ficou até no meio da colher.
Olhem. Tá vendo? Tá duro. Ou seja, solidificou, tá vendo aqui, ó? Virou gelo de novo. Então, que legal. Então, vocês viram o que aconteceu? Nós derretemos o gelo e colocamos ele na água de novo. No caso, simulando ele em estado sólido, em estado líquido se transformando em sólido, e ele em sólido também se transformando em líquido. Se nós deixássemos essa colher com o gelo aqui em cima, derretendo, muito tempo, ele ia evaporar. Então já seria outra mudança de estado físico dessa água. Então nós aqui tivemos alguns processos, não foram todos. Eu sei que não foram todas as mudanças de estado físico, mas nós tivemos alguns. E é aí que eu quero que vocês me digam qual é o nome dessas mudanças de estado físico que nós fizemos. Então, durante o processo, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão falar de estado sólido, tá passando para estado líquido. Esse processo se chama, vocês vão me falar, do sólido tá passando pro líquido, eu acabei de falar, né? Do líquido quando foi do líquido quando foi pro sólido. E esse processo se chama, se nós deixássemos aqui em cima para evaporar, o líquido evaporar, qual é o nome do processo? Então é isso. Chega de vela. Então é isso que eu quero que vocês me contem. Eu quero que vocês façam um vídeo mostrando esse processo, essa experiência com cuidado de novo. E vocês me digam quais foram as mudanças de estado físico que nós encontramos nessa experiência. Tá bom? Então beijo, até amanhã e eu amo vocês.